queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje celebramos a festa da dedicação da Igreja de São João de Latrão, ou melhor dito, a Igreja do Santíssimo Salvador e São João de Latrão. É a Catedral de Roma, é a chamada igreja que é catedral da urbe, ou seja, da cidade, e do mundo, do orbe, porque foi a primeira catedral do cristianismo, a primeira igreja, no sentido pleno da palavra, onde os cristãos puderam cultuar o Deus verdadeiro. Foi construída na época do imperador Constantino, foi um dom do imperador Constantino, estamos falando da primeira metade do século IV, durante o pontificado do Papa Sérgio I, aliás, o Papa Silvestre. E a construção dessa basílica, sobretudo à luz da palavra de Deus, que nós hoje acabamos de escutar, nos faz refletir sobre, em primeiro lugar, o sentido do templo, que é o local onde nós podemos, com toda tranquilidade, cultuar a Deus. Ainda mais em tempos de pandemia, que muitas pessoas ainda encontram-se privadas de poder frequentar as igrejas, os seus templos, as suas paróquias, como antes faziam. Talvez fique ainda mais evidente a importância de ter um lugar reservado para o culto, de ter aquele edifício onde você entra e tudo conduz você à oração, a buscar a comunhão com Deus, seja pela decoração, seja pelo fato de que ali está presente o Santíssimo Sacramento no sacrário, seja pelo altar que nos lembra do sacrifício de Cristo, nos lembra da Eucaristia, onde temos o nosso encontro diário com o Senhor. Enfim, sabemos bem como é diferente você estar, de repente, querendo fazer um momento de oração, num ambiente que talvez não seja o mais adequado, fazer a oração numa igreja. Então isso é evidente que não é a mesma coisa. Por isso nós cuidamos das nossas igrejas, por isso cuidamos dos nossos templos. Porém, por outro lado, e, repito, as leituras de hoje deixam isso bastante claro, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, que o templo, por excelência, não é aquele feito por mãos humanas. Que o lugar mais sagrado aonde Deus quer habitar é a vida de cada um de nós. De fato, São Paulo fala de forma muito explícita, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Mais claro do que isso, impossível. O Espírito de Deus não mora nos templos feitos de pedra, tijolos, ou seja lá o que for. O Espírito de Deus quer morar em nós, até porque o templo, a igreja, que é um lugar ótimo para rezar, como já dissemos, é uma construção feita por nós homens. Enquanto que a nossa vida é a construção de Deus, porque Ele nos deu esse dom. E por isso Ele quer habitar, porque somente Ele é capaz de construir uma morada que seja digna dEle. Nós nunca seremos capazes. E Ele quer habitar em cada um de nós. E São Paulo continua: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, atenção, porque está falando de mim e de você, o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. E o que significa a palavra santo? Se a gente vai pegar a sua raiz hebraica, que é kadosh, significa separado. Também, aliás, a palavra santo, em latim santus, é a mesma raiz da palavra sessão. Sessão com C cedilha, não com 2 S's.
né? Que significa também parte, separada. Você vai num departamento, né? É uma parte separada, seção. E isso significa que esse templo que somos nós, para que seja realmente santo, tem que estar separado de algumas realidades. Das realidades que não correspondem a Deus. Que realidades são essas? Em definitivo, o pecado. Que é aquilo que é contrário a Deus. E nós temos sim que cuidar desse templo santo que é a nossa vida. Com ainda mais esmero, cuidado, delicadeza com que podemos cuidar das nossas igrejas. Ninguém gosta de ver uma igreja suja, ninguém gosta de ver uma igreja caindo aos pedaços. Aqui em Roma, às vezes, você passa, tem tanta igreja, mas as igrejas estão praticamente abandonadas, estão até fechadas. Dá uma dor no coração. Pois muito mais dor deve dar no meu coração quando eu vejo que está cheio de pecado. E nesse sentido, olhar para o Evangelho de hoje, né, nos dá, por um lado, né, um pouco de temor, mas por outro lado também consolação. Temor porque a gente vê que Jesus não gosta de ver o templo de seu Pai corrompido. E é óbvio que se o Espírito Santo quer fazer da nossa vida a sua morada, né, não pode estar corrompido esse templo. Porém, por outro lado, é Jesus mesmo que vem limpar. É Jesus mesmo que vem purificar. Às vezes com um pouco de força, como nós vimos no Evangelho de hoje. Né? Pegou uma corda e começou a chicotear todo mundo para fora. Mas convenhamos, às vezes na nossa vida, eu digo por mim, precisa que Jesus também pegue uma corda e dê umas chicoteadas. Porque nós nos acostumamos com o pecado. Essa é a triste realidade. Eu vou fazer aqui uma comparação que é um pouco forte, mas é verdadeira. É como às vezes os moradores de rua, que se acostumam com o mau cheiro, que se acostumam com aquela situação, e não se dão mais conta, porque aquilo passou a ser normal. E nós também podemos ignorar a malícia do pecado e começar a considerar normal determinadas situações que são uma verdadeira corrupção do templo do Senhor. E peçamos, portanto, a Jesus que venha até nós, que tenha misericórdia, e, se necessário for, sim, uma boa chicoteada, cheia de caridade e de amor, porque Ele não pode fazer diversamente, porque afinal nos ama com loucura, mas que o faça, que nos ajude a perceber aquilo que precisa mudar na nossa vida, para que assim sejamos este templo santo, digna morada do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.